a entrar nesse assunto, a gente tem que pegar muitas referências, pegar muitas coisas que são complicadas da gente colocar em perspectiva. Porque eu acho que a questão do SBT tá cada vez mais grave, num nível tão sem volta, mas tão sem volta, que fica muito difícil de acompanhar. Depois de apenas uma semana com a sua grade alterada, o SBT volta à grade para a maneira com que estava. Esse problema que o SBT criou para si mesmo, em tantas oportunidades o SBT acabou criando esse problema para si mesmo, esse problema ele se torna uma constante tão grande no prime time do SBT que faz com que a gente pense se tem alguém pensando estratégia lá dentro. Se tem alguém tentando pensar em algo que realmente funcione. Porque esse teste de ir e voltar com a programação tantas vezes como já foi feito, tantas vezes o SBT já trocou programação, já colocou outro programa, já trocou horário. Isso era tradicional também no tempo do Silvio Santos, mas eu acho que pela primeira vez em muitos anos o próprio SBTista não sabe mais o que olhar em que horário. Não sabe mais o que assistir em qual horário. Então eu lamento falar sobre isso de novo, porque eu acho que é o SBT se perdendo e afundando cada vez mais, tendo mais dificuldade de se recuperar depois daquilo que propõe, né? Daquilo que está propondo dentro do contexto de uma emissora que tem um trabalho profissional. Né? César Filho então volta para as 7h30 da noite. Às 20h45, Presente de Amor, que até aqui não conseguiu engrenar, é a novela que volta para o seu horário tradicional. E o Ratinho foi empurrado um pouco mais para as 15 para as 10, justamente porque começando às 9h30, ele vinha tendo muito problema na questão de conseguir manter os índices, porque o enfrentamento com a novela das 9 era do início ao fim. Então, de novo, foi uma troca precipitada num momento que não deveria haver essa troca. O Notícias da TV traz aqui, inclusive, uma análise interessante e que eu acho muito importante da redação do Notícias da TV, dizendo que o SBT demorou muito para colocar o Ratinho nesse horário. Ele poderia ter colocado o Ratinho às 9h30 quando Mania de Você estava sendo exibida e dava ali 19, 18 pontos. Né? A fuga de telespectadores, quando aconteceu aquilo ali, quando terminou Força de Mulher na Record também, tudo bem que As Filhas da Senhora Garcia ajudou também o SBT naquele momento, conseguiu dar uma audiência um pouco mais estruturada. Mas é fato que a maneira com que o Ratinho é um agregador de audiência para o SBT não pode ser tratada de uma forma a deslocar para qualquer horário e achar que vai dar certo, que ele vai dar esses 3 pontos, que ele vai dar 5 pontos em horários alternativos. Então vamos ver o que vai vir pela frente, mas o fato é, o SBT erra e sofre muito com os seus erros de tanta mudança de programação, de tanta estratégia estranha de programação, né, que eu acho muito importante que se coloque aqui, acaba fazendo com que o telespectador, mesmo o mais apaixonado pelo SBT, não consiga compreender isso. Começa a rolar um ranço muito grande. A saída da Vila do Chaves para colocar notícias impressionantes no lugar, no domingo de manhã, é muito estranho. O Gardinali de manhã tem segurado bem a audiência, cresceu em determinados momentos, mas o SBT não estava com tanto problema nesse horário da manhã cedo desse jeito. Né? Então, parece que há alguns esforços que vão para um lado, mas há outros esforços que não têm sentido nenhum e acabam sendo continuados, mesmo se provando totalmente ineficientes. É difícil, é complicado na televisão que tem torcida torcer pelo SBT nesse momento, porque o time que está jogando, embora tenha jogadores excelentes, jogadores muito competentes, parece que não está sendo bem escalado da melhor maneira possível.